de uma planilha, enquanto a gente não tinha uma definição, né, do Senado. Nós montamos, então, a planilha com o código do CBA na coluna da esquerda e na coluna central nós fomos colocando o que havia de legislação de interesse. Como no nosso grupo, né, praticamente trabalhamos eu e o Kerlington, então eu fiquei com a parte relativa ao CIPAER e ele ficou com a parte relativa ao Registro Aeronáutico Brasileiro, né? Então nós começamos por essas duas áreas. No tocante, então, ao CIPAER, antes de a gente apresentar aí com algum detalhe a planilha, eu queria só fazer um comentário de que o sistema ele foi objeto de alteração legislativa em maio do ano passado. Então, nós tivemos um processo bastante demorado que teve início com a CPI da Câmara dos Deputados, na época da crise aérea, e naquela época, então, conversando com o relator daquela comissão, mostramos a ele as dificuldades que o sistema enfrentava, né, que se mostraram muito claras durante os dois grandes acidentes que nós tivemos, né, e com isso nós conseguimos inserir como anexo ao relatório daquela CPI uma proposta, né, de uma lei específica para o CIPAER. Essa proposta ela foi tramitando pelas duas casas aqui do Congresso e, evidentemente, que ela foi modificada, bastante modificada, e o que restou daquela nossa proposta inicial, né, transformou-se, então, na Lei 12.970, que foi aprovada no dia 8 de maio do ano passado. Então, é uma legislação bastante recente, né, mas que, em face das modificações que foram feitas durante a sua tramitação, requer alguns pequenos ajustes, mas são pequenos ajustes. De maneira geral, ela está bem em conformidade com a Convenção e o anexo 13. Né? Passando, então, a nossa tabela, né? O primeiro item marcante ali é o artigo 26 da própria Convenção, que é o que estabelece a obrigatoriedade, né, o compromisso dos Estados em investigar os acidentes. Né? Pode ir baixando, por favor. Vocês podem ver ali que essa parte do CBA ela ficou com alguns artigos, né? Por exemplo, o 86 ele passou a ter o 86A, e a partir do 88 a gente tem até o 88L, se não me engano, né? Tudo para que não se precisasse alterar a sequência numérica dos demais artigos. Pode ir baixando. Ok. Não, sobe um pouquinho. Um outro item aqui do anexo, né, que foi inserido já na lei, a lei já contempla, é o propósito da nossa investigação. A investigação feita pelo CIPAER tem um propósito exclusivo de prevenção. Então, esse é um item muito importante para demonstrar que não é esse instituto da investigação CIPAER o que alimenta as ações judiciais. Então, para alimentar ações judiciais, nós temos toda a infraestrutura das polícias, né, que tem a missão legal de produzir as provas para instruir processos judiciais. Tá. Pode baixar, por favor? Ok. Um outro ponto importante, que também já está contemplado na lei, já está no anexo 13 e fala da independência do órgão de investigação. A ICAO tem trabalhado muito nesse sentido, né, embora uma boa parte
dos países ainda concentre a atividade de investigação na própria autoridade de aviação civil, né? Mas não é o que acontece aqui no nosso país. E aqui, nesse dispositivo do anexo, né, está estabelecido ali em 541 que toda investigação realizada conforme o anexo é independente de todo procedimento judicial ou administrativo para determinar culpa ou responsabilidade. Isso também já está inserido na nossa legislação, embora tenhamos uma proposta para tornar isso um pouquinho mais claro. Pode baixar. Ok. Um outro item que já era contemplado anteriormente e se mantém é a questão de que em qualquer contato com alguma suspeita de interferência ilícita ou ilegalidade, né, a investigação do CIPAER tem que fazer um comunicado formal aos órgãos policiais competentes. Pode baixar. A questão da custódia, ela também é tratada no anexo 13 e já está bem garantida no nosso CBA, né? Atualmente, então, nós já tínhamos uma precedência no Código Antigo e essa lei ela tornou mais explícita a nossa precedência diante de outros tipos de investigação, né? Como a investigação do CIPAER, ela tutela um bem maior, que é a vida humana, né? Porque ela trata da prevenção. Então, todos os destroços, restos de aeronave, documentação, eles prioritariamente vão ficar sob o controle ou sob a custódia da autoridade de investigação do CIPAER, né? Sem prejuízo das outras investigações. Então, o que existe é uma atividade coordenada, né, com as polícias, para que todos possam fazer uso dos elementos de prova. Pode baixar. Existem algumas questões que estão relacionadas a direitos de Estado, né? Então, da mesma maneira que nós conduzimos uma investigação e temos alguns direitos, né, no âmbito do CIPAER em relação a essa investigação, outros estados também têm direitos relacionados a essa mesma investigação, podem participar dessa investigação e ter acesso aos elementos de prova e tudo mais. Então, o anexo contempla muito claramente isso e o nosso código ele não trata do assunto. Então, é uma questão que talvez necessite uma abordagem no âmbito da nossa lei. Ok? Uma outra questão que, na verdade, se tornou um ponto central dessa alteração no CBA feita no ano passado é a questão do sigilo profissional, né, da proteção às informações. Isso já era previsto no anexo 13, né? E, em função das características desse tipo de investigação, que conta muito com a participação voluntária, né? O uso de determinadas peças da investigação CIPAER numa ação judicial, primeiro, é indesejável esse uso, segundo, o uso de determinadas peças pode gerar nulidade no processo judicial. Isso porque, como a nossa investigação CIPAER não acusa, então não se dá a ampla defesa, contraditório, que são preceitos constitucionais, simplesmente porque não há partes na nossa investigação. Entretanto, a inclusão dessas peças num processo judicial pode macular todo esse processo, além do malefício que isso vai trazer para as futuras investigações, porque a participação voluntária ela vai deixar de existir.
pela falta de confiança no nosso sistema. Então, esse foi um grande avanço na nossa legislação, né? Mas que não saiu como a gente queria, né? A gente tem um grau de proteção, mas não o que nós pleiteávamos anteriormente. Pode baixar um pouco. E o anexo ele traz uma extensa lista de aspectos que devem ser protegidos. Nós replicamos esses itens, mas com uma proteção diferenciada. Pode baixar. Ok. E os últimos tópicos ali são prerrogativas dos estados que participam das nossas investigações de ter acesso a evidências, a local do acidente. Então, isso precisa ser muito bem coordenado para evitar conflitos, por exemplo, com a Polícia Federal ou, eventualmente, com a Polícia Estadual, como nós já tivemos aqui no passado. Tá? Pode baixar, por favor. Pode baixar. Pode ir baixando. Essa parte final aqui do código, essa alteração, foi para tratar um pouco melhor do que fazer com os destroços depois da investigação, que era um outro problema que nós tínhamos, porque ou existe alguma empresa seguradora desejando os destroços para revender, ou esses destroços ficam abandonados e ninguém procura por eles e eles causam transtornos à administração pública ou prejuízos ao meio ambiente. E isso tudo precisa ser tratado, né? Pode baixar, por favor. Pode ir baixando. Ok. Ao final, eu inseri aqui os protocolos de auditoria da ICAO que são relacionados ao anexo 13 e que referem-se à parte de legislação. Eu encaminhei para o presidente e para a relatora um arquivo com todos os protocolos de auditoria de nível legislação das diversas áreas, né, para que cada comissão avalie e veja a pertinência de se inserir algum tópico, alterar algum tópico no nosso código. Ok? Então, essa é a parte referente aí ao anexo 13 e ao sistema de investigação e prevenção de acidentes. Tá? Agora, teríamos a outra parte, que seria a tabela do Registro Aeronáutico Brasileiro. Um minutinho, Carlton, por favor. Tem um microfone ou algo assim para... Também se tiver um indicador com point mark para... Tá. Uhum. Obrigado. Da mesma metodologia macro que foi adotada pela relatora, o coronel Camargo e eu bolamos mais ou menos essa mesma tabelinha que já evoluiu, que daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas o que a gente quer apresentar aqui é o seguinte, olha, anexo 7 versus o nosso CBA atual, né, nós começamos ali no 72 para frente, tudo que fala sobre o sistema de registro aeronáutico brasileiro. De modo que eu não vou ler isso aqui, o que está no nosso CBA atual, mas o interessante é que no 72 aqui, o 72 que fala do registro que será público no órgão único e centralizado, destinado a ter-se em relação à aeronave, as funções dele. A gente não está tratando aqui agora, no momento, de ser único e centralizado, que é um grande problema que a gente está tendo aí hoje no dia a dia, mas esse não é o fórum para debate agora. Mas, assim, no Brasil, a gente tem algumas leis que se relacionam com esse dispositivo. A lei de registro público, né, ela interfere nisso aqui. A lei da criação da ANAC, ela vai
ser afeto esse artigo também. A resolução da ANAC 293 de novembro de 13, que fala sobre o RAB, né, que é nova essa resolução. E também a gente tem que falar e atentar para a alienação ou oneração de aeronave realizada por pessoa jurídica, CND, emitida pelo INSS, artigo 47 da Lei 8212 de julho de 91. Então, vejam que assim, um dispositivo do nosso CBA, a gente tem hoje alguns desdobramentos na parte extravagante do código que afetam diretamente a um artigo do CBA que só fala do registro. E lá fora a gente tem, né, o artigo, o capítulo 3 da Convenção de Chicago, o 17 a 21, a gente tem a Convenção de Genebra e ainda o anexo 7, nos itens 7 e 8, que também tratam sobre isso aí. Então, na verdade, a rigor, a gente quis só um overview do que acontece aqui dentro, acontece lá fora, para isso servir de starter para a nossa digressão e um look forward do sistema, olhar para frente depois que a gente saber o que a gente tem hoje, né? Então, aqui no 73, pode subir por gentileza? Somente serão admitidos o registro. Aí eu falo de escritura pública, documento particular, atos autênticos. Então, aqui dentro, a gente tem a nossa escritura pública travada pelo tabelião, essa lei de 94, regulamentado pelo 236 da Constituição Federal. Nós temos também a emenda 45, que passou a dar um tratamento diferente do exequatur, né? Homologação de sentença estrangeira. Então a aeronave mexe muito com a aeronave lá de fora, que compra daqui, que vende para fora. Então a gente tem que tomar cuidado com a emenda 45, porque ela é muito moderna e a gente aqui ainda não. Então a gente tem que, na hora que for mexer nesse sistema, a gente tem que olhar a emenda 45. Temos a resolução 309 da ANAC, né, que regulamenta a aplicação da Convenção da Cidade do Cabo, que também, olhando para fora, a gente tem o número 3 do artigo 2 da Convenção de Genebra e tem a Convenção da Cidade do Cabo. Então, a gente tem que, quando for mexer nisso, vai ter que olhar para esses institutos aí. 74. Rapidinho aqui, isso aqui vai ser disponibilizado para os senhores, só para entender a dinâmica que a gente fez aqui. No RAB serão feitos, então isso que está no RAB hoje, a gente tem a resolução 293 da ANAC, tem a resolução 309, e lá fora tem a Convenção de Chicago 17 a 19 e a Convenção da Cidade do Cabo, também que trata sobre esse dispositivo. A gente tem que, na hora que for mexer nisso aqui, tem que atentar para esses institutos. Por que a gente está colocando aqui o que acontece aqui dentro? Porque se a gente mexer em alguma coisa aqui, vai alterar o que está aqui, e olhando para fora, a gente tem que saber se está de acordo com o que está olhando para fora. E a gente não pode mexer em alguma coisa que afete a Constituição. Então, quer dizer, Constituição, Código. Então, do Código para baixo a gente pode mexer, do Código para cima não, né? Então, é só um overview mesmo aqui para começar a gente se aprofundar no tema. 75. Poderá ser cancelado o registro. Então, mesma coisa, 309 e Convenção da Cidade do Cabo. 77. Para cá, a gente não tem nada para o lado de cá. Então, a gente fica muito tranquilo de poder mexer nesse sistema ou tirar isso aqui, porque a gente já tem diplomas infralegais que tratam disso e que não são relevantes. Então, é uma coisa que talvez não seria tratado em código, seria tratado em outra dimensão aí, infracódigo, né? O 84, por favor, fala de diário de bordo. A Convenção de Chicago, ela fala que toda aeronave se dedica e tal, então isso aqui tem que ficar, né? Porque a gente, como é signatário, primariamente tem que escrever isso, o que ela diz lá. Pode descer e acabou. Pode encerrar. Então, assim, isso aqui vai ser entregue para os senhores aí, vai ser disponibilizado. É um embrião de um assunto
dentro do universo macro. Então, anexo 7, a gente tratou de sistema de RAB, tendo como supedâneo, como o coronel disse, o nosso CBA. A gente podia também inverter, colocar de supedâneo o anexo 7 e tratar do código que se fala do anexo 7. Mas a gente achou por bem colocar o que existe hoje e fazer um overview dentro e fora, como a gente tinha falado aí. Muito obrigado. Bom, com certeza, na parte da tarde, eu acho que esses assuntos aí já serão andados, já vamos colocar essas novas propostas da própria redação do código. Mas, senhores, eu volto até mesmo a falar aqui para os membros que estão se apresentando a primeira vez, que um dos principais objetivos, inclusive que foi nos colocado pela consultoria do Senado, é fazer com que os artigos sejam palatáveis para o julgador. Ou seja, tem que ser feito artigos, ou nós temos que reformar os artigos de forma que seja entendível pelo principal operador do direito. Tanto que, desses trabalhos que foram desenvolvidos, inclusive, nós formulamos uma tabela, que essa tabela também vai ser colocada em questão, apresentação de temas, legislação interna. O senhor poderia falar um pouco desse documento? Sim. Por favor, antes de passar a palavra para o grupo 3, eu queria apenas assim que fosse demonstrado agora a questão da metodologia, que inclusive vai seguir muito esse daí que o Kelton foi colocado, até mesmo para que os grupos já expressem o seu trabalho. Você precisa que seja mandado lá? Kelton. Você tem a tabela aí? Tem. Por favor. Aliás, senhores... Tá. Aliás, até mesmo, aproveitando aqui, adiantando o tema, eu acho que o senhor já pode até mesmo fazer a apresentação do grupo 2. Deixa que o Respício. Então, Respício. A dele é menor. Aí ele faz em seguida. O senhor já poderia, então, começar a fazer a apresentação do grupo 2? Só para nós anteciparmos. Por favor. Grupo 2 é o transporte aéreo. Posteriormente, nós teremos o grupo 3, obrigado, Respício, é o transporte aéreo. E, posteriormente, teremos, então, a fala também do membro, que faz parte, que é o Dorieldo. Respício. Colocamos no modo apresentação. No modo apresentação no slide. Questões tecnológicas à parte. Bom dia, pois não. Nós fizemos um exercício de pensar um pouco o artigo 1º e nós fizemos um subgrupo, eu coloquei apenas aí como subgrupo. Depois nós vamos ver os membros desse subgrupo, que nós batizamos aí de uma forma bastante simples de artigo 1º do novo CBA, com o intuito de sugerir uma redação mais clara e aplicável para o artigo 1º, a fim de que essas convenções, os tratados, os acordos internacionais fossem levados em consideração, o aspas ali, acima das leis que nós temos no país hoje, né? Então,
Alguns dos nossos colegas que são advogados, que militam diretamente no tema, disseram que isso deveria ser feito, outros falaram que há correntes que não o fazem. Então, tentando colaborar com isso, nós pensamos, né? Esses foram os integrantes que debateram isso via e-mail e tudo mais. E a consideração preliminar é o quê? Não, o artigo 1º do atual CBA ele já atende. Não há necessidade de alteração. Isso foi uma consideração que foi colocada. Então, uma pergunta foi feita face a essa consideração. Então, por que o julgador opta pela legislação doméstica, né, pela legislação brasileira, e não pela Convenção e Tratado Internacional ao qual nós somos signatários? Esse foi o pensamento derivado das nossas reuniões anteriores, onde, inclusive, nós levantamos a tecnicidade dos anexos, né? Nós vamos colocar os anexos no código, o código já tem os anexos, bem, nós somos já signatários de Chicago, então automaticamente o Brasil já cumpre os anexos, com alguma, aspas, tropicalização, algumas exceções, e essas exceções são devidamente anotadas. Então esse foi o pequeno debate que aconteceu. Próximo, por favor. Aí eu tentei resumir o máximo possível o que o Hugo colocou de uma forma bastante interessante para todos nós. Vocês, obviamente, terão esse material depois. Depois o Dorialdo contribuiu com outras considerações também. E nós chegamos a uma proposta, né, uma sugestão, né, proposta, é uma sugestão apenas, né, para nós pensarmos nesse artigo 1º de uma outra forma, que seria a inclusão do pela Constituição da República no novo texto e o "e por ele ratificados", que, desculpem, eu esqueci de colocar sublinhados, na penúltima e antepenúltima linhas da parte em vermelho. Então, o atual CBA está em cor preta ali em cima, e a sugestão do artigo 1º do novo CBA seria um texto à semelhança deste. Nós manteríamos o parágrafo 1º, manteríamos o 2º e o 3º, e o subgrupo acredita interessante nós introduzirmos um 4º parágrafo com uma redação que seja semelhante a essa. Nos casos não previstos nesse código, aplicar-se-ão a analogia os princípios gerais do direito aeronáutico e os princípios gerais do direito público internacional. Essa foi uma contribuição direta do Dorialdo, que nós achamos bastante interessante, uma vez que existe dispositivo bastante semelhante nas leis de aviação do Equador, leis de aviação civil do Equador e Venezuela, dois países vizinhos, um limítrofe e outro não, que são bastante mais modernos no sentido de tempo, não modernos no sentido de conceito, com relação ao CBA brasileiro. Então, esse dispositivo está previsto na Lei de Aviação Civil dos dois países, que cada uma tem menos de 10 anos de publicado nos seus respectivos congressos. Com relação à parte de políticas públicas e regulamentação econômica, nós estamos ainda construindo uma forma de trabalhar com relação a políticas públicas e regulação econômica, que, apesar de nós termos vários dispositivos desses no código, o Rony, inclusive, colocou o índice do CBA e apontou, de uma forma geral, quais seriam os títulos, os capítulos e as seções, mas nós estamos buscando um aprofundamento maior, inclusive para usarmos uma tabela, uma planilha semelhante, e que o Dorialdo daqui a pouco vai apresentar, de formato semelhante, né, ou então até mesmo igual, para nós buscarmos nas outras legislações pertinentes ao setor. Nós temos um decreto, se não me engano, se não me falha a memória, de 2009, que fala do decreto das políticas públicas de aviação civil, né? Ele é sempre citado para qualquer
outra lei, qualquer outro dispositivo que é feito com relação à aviação civil no país. Eu tive a oportunidade de participar de um dos grupos de trabalho, tá? Na ocasião, o exercício de formulação dos princípios desse decreto de política nacional de aviação civil para o Brasil foram realizados durante 2 dias na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, e um enunciado bastante interessante com relação a políticas públicas. E a regulamentação econômica são todos os institutos de concessão, autorização, que nós também precisamos ver, também precisamos dar uma modernizada nisso, não apenas em questão conceitual, mas em questão de pensamento, né? O pensamento ele evolui e, apesar de nós não necessariamente termos que expor, né, temos que escrever isso no novo CBA, nós temos que atentar para o que está acontecendo, quais são os movimentos que estão acontecendo não apenas no Brasil, mas como no mundo. Tá? Então, eu passo a palavra para o Dorieldo para ele caminhar em cima dos outros itens, né? Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Respício, pela apresentação. Bom dia a todos. Eu só pediria, gentileza, tem como projetar a tela? Já está. Melhor. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só te falar. Eu vou apresentar